Olá, boa noite. Boa noite. Papa reza pelas vítimas de terremoto no Marrocos. Mais de 2.800 pessoas perderam a vida. Comitiva episcopal italiana visita a sede da Canção Nova. Comitiva brasileira encerra a participação na cúpula do G20. Brasil tem primeiro quarto de São José dormindo do mundo. A mobilização da igreja para ajudar vítimas das inundações no Rio Grande do Sul. Combate à paralisia infantil. Vacina de gotinha será trocada por intramuscular. Governo faz balanço da participação no G20. Desperta Brasil reúne multidão no estádio do Morumbi. O Canção Nova Notícias desta segunda-feira está no ar. Nós começamos a edição de hoje falando do forte terremoto de magnitude 6,8 graus na escala Richter que aconteceu neste fim de semana no Marrocos. O tremor provocou a morte de mais de 2.700 pessoas. Mohamed tem 66 anos e sobreviveu ao terremoto. O marroquino conta que, com a ajuda de vizinhos, resgatou 25 pessoas cavando com as próprias mãos. 8 ainda estão no hospital, o restante voltou para ajudar, disse ele. O epicentro do terremoto foi a 72 quilômetros de Marrakech, uma cidade amada pelos marroquinos e turistas estrangeiros. O terremoto provocou a morte de cerca de 2.700 vidas. No campo de resgate montado pelo Exército, cada tenda abriga até 12 pessoas. Os que sobreviveram vivem a dificuldade de conseguir alimentos, água e suprimentos. Fica mais difícil ainda quando há crianças pequenas e bebês. Algumas estradas bloqueadas impedem a chegada de ajuda. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 300 mil pessoas foram afetadas pelo desastre. Equipes de resgate da Espanha, Grã-Bretanha, Catar e Emirados Árabes Unidos correm contra o tempo. Além de busca e salvamento, o governo afirmou ter criado um fundo para ajudar os atingidos e fornece água potável e distribui alimentos, remédios e cobertores. Mohamed, do início da matéria, disse não ter mais nada por enquanto. Tudo o que ele possuía virou pó, e foi em meio ao pó e dos escombros que ele conseguiu um novo sopro de esperança e vida, ao tirar da casa desabada a irmã, o cunhado e o sobrinho. Eu a ouvi gritando, salve-nos! Não tínhamos ferramenta, usávamos as mãos. A cabeça dela estava visível e continuamos cavando até resgatá-los. Mohamed espera que haja mais sobreviventes e que, com a ajuda do governo, aos poucos, sua aldeia possa ser reconstruída. Esperança de quem não mediu esforços para salvar os que estavam ao seu redor. Um sofrimento que não dá para mensurar o tamanho, né? E o Papa Francisco rezou pelas vítimas do terremoto no Marrocos. Foi durante a oração do Ângelus deste domingo. O Papa Francisco expressou publicamente suas condolências pelas milhares de pessoas que morreram ou foram afetadas pelo terremoto no centro de Marrocos. O pontífice disse que reza pelos feridos e por aqueles que perderam sua vida e por seus familiares. Prego per i feriti. Agradeço aos socorristas e aos que trabalham para aliviar o sofrimento das pessoas. Que a ajuda concreta de todos possa apoiar a população neste momento trágico. Estamos próximos ao povo do Marrocos. Em questo trágico momento, siamo vicini al popolo di Marocco. Na oração mariana do Ângelus, o Santo Padre refletiu sobre o trecho do Evangelho de São Mateus, que aborda a correção fraterna. Francisco disse que essa é uma das expressões mais elevadas do amor e também uma das mais exigentes. Porque não é fácil correggere gli altri. Infelizmente, a primeira coisa que geralmente se cria em torno de quem erra é a fofoca. Isso não é correto e não agrada a Deus. A fofoca leva à divisão, ao sofrimento e ao escândalo, e nunca ajuda a melhorar, nunca ajuda a crescer. O pontífice explicou que o melhor comportamento foi ensinado por Jesus em 3 etapas. A primeira sugere que, para corrigir o irmão que cometeu o erro, se converse com ele de forma justa, para ajudá-lo a ver onde está errando. Não é falar mal, mas dizer as coisas na cara dele com mansidão e gentileza, orientou o Papa.
Jesus também aconselha buscar ajuda junto às pessoas que realmente tenham boa intenção. Se mesmo assim não entender, Cristo ensina que é preciso envolver a comunidade. Apontar o dedo contra as pessoas não é bom. Em vez disso, a comunidade deve estar próxima com a oração e com o carinho à pessoa, sempre pronta a oferecer o perdão, a compreensão e a começar de novo. Por fim, afirmou que, se não ouvir nem mesmo a comunidade, Jesus diz que o irmão deve se tornar como se fosse um pagão ou um pecador público. O Papa concluiu a reflexão do Evangelho pedindo a intercessão de Maria, que continuou a amar mesmo quando ouvia as pessoas condenarem seu filho. De acordo com Francisco, para buscar o caminho do bem, é preciso responder alguns questionamentos. Como eu me comporto com quem erra contra mim? Será que guardo isso para mim e acumulo ressentimentos? Ou sou corajoso e tento conversar? E as nossas comunidades cuidam daqueles que caem para que possam se levantar e começar uma nova vida? Você aponta o dedo ou abre os braços? Olha, aqui no Brasil, o foco da solidariedade está nas vítimas das inundações no Rio Grande do Sul. Uma campanha mobiliza a sociedade para ajudar os necessitados. Nós vamos a São Paulo com Sidney Fernandes. Boa noite, Sidney. Boa noite, Elaine, Wallace, e boa noite a todos que nos acompanham. É isso mesmo, viu, Elaine? A Caritas Arquidiocesana de São Paulo lançou uma campanha para ajudar as vítimas das chuvas do Rio Grande do Sul. De acordo com o balanço divulgado hoje pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul, o número de cidades afetadas pelos temporais subiu para 92. Cerca de 25 mil gaúchos estão desabrigados ou desalojados. As fortes chuvas afetaram 340 mil pessoas. 46 perderam a vida e outras 46 seguem desaparecidas. Ontem, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, visitou a região do Vale do Taquari e anunciou que 741 milhões de reais foram destinados para ajuda humanitária. Diante do cenário de calamidade causado pelas chuvas no estado, a Caritas Arquidiocesana de São Paulo se uniu a outras instituições para amenizar o drama das famílias afetadas pelos temporais. A campanha busca angariar recursos e destinar à população. A Caritas coloca à disposição a chave Pix, e-mail pix@caritassp.org.br e também uma conta bancária. Banco Bradesco, agência 0099, conta poupança 10154, dígito 4. Todos os recursos serão transferidos para entidades locais que auxiliam vítimas da tragédia climática do Rio Grande do Sul. Agora nós vamos voltar à Cachoeira Paulista para saber como fica o tempo amanhã no sul e no restante do país. Elaine. Olha, uma nova frente fria se formou no sul do país e por isso os temporais ganham força no Rio Grande do Sul. O alerta está mantido. O maior volume de chuva deve ocorrer na metade sul do estado. O excesso de umidade causa novos transtornos. E olha, nos próximos dias a chuva se espalha por Porto Alegre e na quinta-feira os termômetros caem para 15 graus. O tempo seco predomina em boa parte do país, com níveis de umidade baixos, olha, em torno de 12%. E isso deixa os termômetros nas alturas. Faz 38 graus em Cuiabá, 37 em Palmas, 35 em Goiânia e 32 em São Paulo. Terça-feira abafada e com chuva na região norte, no litoral do Nordeste e no Espírito Santo. E aqui em São Paulo, a previsão indica que a partir de quinta-feira pode ter uma chuvinha, mas isso a gente vai atualizando. E olha, agora nós vamos voltar a São Paulo porque tem novidade do Ministério da Saúde para o ano que vem. Sidney, que novidade é essa? Conta pra gente. Olha, Elaine, é que a famosa gotinha utilizada contra a paralisia infantil deve ser substituída por uma injeção intramuscular em 2024. A recomendação foi debatida e aprovada pela Câmara Técnica do Ministério da Saúde e, segundo o órgão, a nova imunização trará mais proteção à população.
As gotinhas que fazem parte da história dos brasileiros estão com os dias contados. O anúncio foi feito recentemente pela ministra da Saúde, Nízia Trindade, em um encontro com a Sociedade Brasileira de Pediatria. O sucesso obtido com a vacina oral fez com que a paralisia infantil fosse eliminada da maior parte dos continentes, mas pesquisas recentes mostraram a necessidade da mudança. Comparando esses dois produtos, né, a vacina oral e a vacina injetável, e depois de vários estudos, né, que ficou assim cabalmente, né, comprovado que a vacina injetável ela é mais oferece várias vantagens. Diversos países estão realizando aos poucos essa substituição, só que na América Latina, ao menos 14 nações já adotaram a mudança. A meta da Organização Mundial da Saúde é que a vacina injetável substitua a oral em todo o mundo até 2030. Nós hoje aplicamos 5 doses da paralisia infantil aos 2, 4 e 6 meses com a vacina inativada, a vacina Salk injetável, e os 2 reforços aos 15 meses e aos 4 anos com a vacina oral, a vacina SABE. A partir de 2024, ainda não está preciso o mês que nós iniciaremos, nós utilizaremos somente o esquema de 4 doses da vacina injetável. 3 doses no primeiro ano e um reforço somente aos 15 meses de idade. A poliomielite, mais conhecida como paralisia infantil, é uma doença grave e pode levar à morte. Após o início da paralisia, começa a haver atrofia daquele membro, né? E geralmente é uma doença que ela acomete de um lado só. Pode acometer também os nervos responsáveis pela respiração. Segundo o Ministério da Saúde, em 2022, a cobertura vacinal foi de 77%, mas continua longe da meta de 95% das crianças protegidas. A imunização é fundamental para manter a doença erradicada. Se mantivermos coberturas vacinais baixas, uma parcela significativa das nossas crianças não protegidas, cria-se uma situação favorável para que retornemos, já que a doença não eliminou do planeta, retornemos à circulação da doença entre nós. Daqui a pouco nós vamos voltar para falar como foi o Desperta Brasil, realizado neste domingo aqui em São Paulo. Eu volto com você, Elaine. Até já, Sidney. Veja a seguir o balanço do governo brasileiro no encontro das 20 maiores economias do mundo. E nos 115 anos de imigração japonesa no Brasil, o evento mostra os pratos tradicionais daquele país. Estamos de volta agora para falar da comitiva brasileira que encerrou a passagem pela capital indiana, a participação na cúpula do G20. Vamos a Brasília com o Ronaldo da Silva, que tem mais detalhes. Boa noite, Ronaldo. Pois é, o presidente brasileiro terá o desafio de manter o grupo unido após divergências sobre a guerra Rússia-Ucrânia. Boa noite, Wallace, boa noite, Elaine, toda a nossa audiência. O presidente russo Vladimir Putin não participou da cúpula, mas foi convidado para o evento do ano que vem no Brasil. O repórter Francisco Coelho tem os destaques da participação do presidente brasileiro na reunião com os países mais ricos do mundo. Nesta segunda, o governo brasileiro fez um balanço da participação na cúpula do G20 na Índia. O país assumiu a presidência do grupo de Narendra Modi. A declaração final da cúpula incluiu 76 itens. Os países lançaram uma aliança para a promoção do uso de biocombustíveis no planeta. Em Nova Delhi, Lula disse que Putin não seria preso caso viesse ao Brasil para participar da cúpula do ano que vem no Rio de Janeiro. Na manhã de hoje, o presidente foi mais cauteloso e afirmou que a decisão caberá à justiça brasileira. O presidente russo tem evitado sair do país após declarar guerra contra a Ucrânia. O Brasil é um dos países frequentemente pressionados para adotar uma posição clara contra a guerra no país do leste europeu. O Tribunal Penal de Haia emitiu um mandado de prisão contra Putin em maio. O Brasil é signatário do Tratado de Cooperação e deve cumprir as decisões. Lula, porém, disse avaliar a permanência do Brasil no tratado. Então eu quero saber por que o Brasil virou signatário de um tribunal que os Estados Unidos não aceitam. Por que nós somos inferiores e temos que aceitar uma coisa
Agora, quem toma a decisão é a justiça. O Brasil tem um poder judiciário que funciona e funciona perfeitamente bem. Em resposta à declaração, o presidente do tribunal disse que o Brasil tem obrigação de cooperar. Nas redes sociais, parlamentares da oposição criticaram as declarações de Lula e também o fato dele não ter visitado as cidades afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Hoje é celebrado o Dia Nacional do Cerrado, o segundo maior bioma do Brasil e berço das águas brasileiras, por conter importantes nascentes como a do Rio São Francisco. No Senado Federal, um projeto de lei está em análise na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo para a criação da Política de Desenvolvimento Sustentável do Cerrado brasileiro. A biodiversidade mais rica do planeta tem sofrido recorde de desmatamento e incêndios florestais. Boi, pasto, veneno e fogo são a combinação fatal que a gente tem hoje. Então, são os focos criminosos para a geração de negócios e são os focos domésticos. Mesmo com a segunda maior abrangência no país, ainda não há princípios legais para respaldar a conservação, proteção e regeneração do cerrado. No Congresso Nacional, iniciativas para a defesa do bioma estão em andamento. PEC 504, né, que tem como proposta colocar o Cerrado na Constituição ao lado da Amazônia e da Mata Atlântica, né, como um bioma também a ser protegido, né, isso poderia alavancar outras políticas públicas de valorização do Cerrado, né, porque esses biomas estão na Constituição e o Cerrado, apesar de toda essa relevância, né, hídrica e também para socioambiental, ele não ganhou essa mesma importância na Constituição Federal. Já no Senado, está em análise na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo o projeto que cria uma política de desenvolvimento sustentável do Cerrado brasileiro, de sua fauna e flora. O fato de o Cerrado ser o segundo maior bioma brasileiro, depois da Amazônia, né, o Cerrado corresponde a 24% do território, já com uma boa parte desmatada, então sua área original não é a mesma, é menos conservada que a Amazônia, sem dúvida, mas não deixa de ser importante como um hotspot que é reconhecido, que são somente biomas que têm um alto grau de endemismo, que seria ter espécies específicas, né, vegetais e animais, que só ocorrem nessa região. E a Diocese de Itumbiara, no estado de Goiás, acolheu no último sábado Dom José Aparecido como novo bispo diocesano. Dom Aparecido foi auxiliar de Brasília por 10 anos. A Diocese de Itumbiara está em festa. O 8º bispo diocesano, Dom José Aparecido, tomou posse na Catedral de Santa Rita de Cássia. Seu antecessor, Dom Antônio Fernando, deixa o pastoreio de Itumbiara por limite de idade. Mesmo com a renúncia, Dom Antônio permanecerá na diocese como bispo emérito. Durante a homilia, o novo bispo diocesano afirmou que a sua missão é confiada ao Espírito Santo de Deus. Concedei-me, Senhor, nesse novo serviço eclesial, ser instrumento e sinal visível de unidade. Pela ação do Espírito Santo, nos tornaremos cada vez mais instrumentos da presença de Cristo. Esse é o nosso desejo, esse é o desejo mais profundo do Senhor para a Igreja de Itumbiara. Dom José Aparecido foi ordenado bispo em 2013 e tem como lema: apacentar é missão de amor. Eu fico por aqui, desejo a todos um bom começo de semana. Wallace e Elaine, volto com vocês. Valeu, Ronaldo, boa noite. Olha, no início do século XX, o Japão enfrentou uma grande dificuldade por causa da superpopulação. A imigração japonesa foi inevitável. E aqui no Brasil, o movimento completa 115 anos e foi lembrado em um evento no Vale do Paraíba. Na agricultura, são pioneiros no uso de tecnologias. E na culinária, um prato bem gostoso. Orientais em meio a brasileiros. Eu me sinto orgulhosa disso. Segundo a estimativa da Embaixada do Japão, cerca de 2 milhões de japoneses e descendentes vivem no Brasil. É a maior comunidade nipônica fora do Japão. A influência da cultura japonesa no país está presente em diversas áreas, dos saberes e tradições à gastronomia. Esse prato é um tempurá
Ele é composto de legumes, camarão, ou de frango, ou legumes só. Todo mundo que trabalha com comida japonesa tem que fazer uma adaptação para o brasileiro. Colocar um cream cheese, colocar um catupiry, né? E isso caiu no gosto popular. Neste festival, realizado há 10 anos em São José dos Campos, interior de São Paulo, a variedade de pratos impressiona. Os estandistas que trabalham com comida japonesa, o comércio em geral, foi aderindo ao evento. E sempre prestigiando as atrações regionais e também atrações de bunkyôs do estado de São Paulo. Márcia morou no Japão para estudar. Sente saudades da forma de vida da terra de seus ancestrais. A formalidade que a gente tem lá no Japão, né? E a formalidade que quem trouxe isso para o Brasil cultiva com a gente. Como aqui tem muita colônia, né, japonesa, muito povo japonês, então os brasileiros acabam adentrando também nessa cultura, né? Tem também o comportamento, né? Tem tudo isso que a gente engloba e que também ajuda muito, a educação, né? E a gente pode se espelhar muito no povo japonês. É importante que a gente que não conhece a cultura aprenda e, ao mesmo tempo, aqueles que já conhecem consigam transmitir de uma forma assim alegre, divertida, através de eventos. Olha, e depois do intervalo, os preparativos no Vaticano para o consistório e abertura do Sínodo dos Bispos. A comunidade Canção Nova recebe visita de comitiva da Conferência Episcopal Italiana. O Supremo Tribunal Federal tem 7 dos 11 votos a favor da volta da cobrança do imposto sindical. A análise da ação que trata a cobrança compulsória da chamada contribuição assistencial está sendo votada em sessão virtual. As informações ao vivo com a Aline Campelo. Boa noite, Aline. Uma excelente noite, Elaine, e também um excelente começo de semana para todos vocês e os que nos acompanham no Canção Nova Notícias. Bem, o julgamento que pode abrir caminho para a volta do imposto sindical já tem 7 favoráveis à cobrança, 7 votos favoráveis à cobrança dessa contribuição assistencial de trabalhadores não sindicalizados. O imposto sindical voltará por meio da chamada contribuição assistencial, ou seja, qualquer sindicato poderá convocar uma assembleia a cada ano com qualquer número de trabalhadores presentes e determinar se haverá a cobrança, a contribuição, tanto para sindicalizados quanto para não sindicalizados. Em seguida, a decisão será enviada para as empresas do setor, que vão aí descontar esse valor e repassar para a entidade sindical. Essa cobrança é compulsória e, para não pagar, o trabalhador terá que efetivamente se manifestar e dizer que não tem interesse em fazer essa contribuição assistencial. Esse julgamento foi retomado no plenário virtual em 1º de setembro, depois de um pedido de vista, que significa mais tempo para análise do ministro Alexandre de Moraes. Nesta modalidade, a virtual, os ministros depositam os votos na plataforma e não há debate. Antes do retorno da discussão, o STF tinha 5 votos favoráveis à contribuição. Com o voto de Moraes, a Corte forma, então, maioria pela cobrança. O último voto depositado foi o da presidente do STF, a ministra Rosa Weber, que também acompanhou o relator, ministro Gilmar Mendes. Ainda restam 4 votos e nós seguimos daqui acompanhando. Volto com vocês. Obrigada, Aline. Boa noite para você. O Papa Francisco recebeu a nova presidência do Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho. Em pauta, a reestruturação do Conselho e o futuro da entidade. E os preparativos para o consistório e o Sínodo dos Bispos também foram assuntos hoje no Vaticano. O grupo eleito em maio deste ano é liderado pelo arcebispo de Porto Alegre, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Jaime Spengler. Na conversa com o Papa, os religiosos trataram do processo de continuidade da renovação e reestruturação do Conselho e o futuro da entidade. Ouvimos do Santo Padre também algumas orientações a respeito de como promover de forma ainda mais vigorosa aquilo que é a missão mesma do CELAM, promover a comunhão entre as conferências episcopais. Certamente esteve presente também no nosso encontro a situação dos países da nossa América Latina.
São situações às vezes delicadas, sim, que a igreja acompanha com dedicação e buscando promover discernimento. O Vaticano também divulgou informações do Consistório e do Sínodo dos Bispos. De acordo com o Departamento para Celebrações Litúrgicas, o Consistório para a criação de novos cardeais terá início às 10 da manhã na Itália, 5 da manhã no Brasil, do dia 30 deste mês. O rito inclui a imposição do barrete, a entrega do anel e a atribuição do título ou diaconia. No dia 4 de outubro, às 9 da manhã, no horário local, ou 4 da madrugada em Brasília, Francisco preside a Santa Missa de início do Sínodo dos Bispos. Dioceses e arquidioceses em todo o mundo têm se mobilizado em torno do tema por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Membros da Conferência Episcopal Italiana vieram à Cachoeira Paulista para conhecer a sede da comunidade Canção Nova. O encontro com o presidente e os cofundadores da Canção Nova aconteceu neste fim de semana. Uma visita a serviço do amor. Padre Leonardo de Mauro e Gemma Loredana são os representantes do Serviço de Intervenções Caritativas para o Desenvolvimento dos Povos. Juntos, desde a Itália, trabalham pela cooperação. O resultado de uma igreja católica apostólica romana levando Jesus a todas as criaturas. A igreja na Itália recebe do governo local uma parcela do 8 per mille, tributo convertido em investimentos sociais. O direcionamento contempla outros países como o Brasil. Um site que se pode visitar é o da Igreja Católica Italiana. Ali pode-se ver um mapa interativo onde estão todos os projetos financiados em todo o mundo, incluindo o Brasil. Na companhia da cofundadora da comunidade, Luzia Santiago, e de missionários da Canção Nova, conheceram as instalações do Centro Médico Padre Pio. A comissão teve acesso ao relatório de atividades desta entidade social, que dispõe de farmácia, consultórios, fisioterapia e uma futura sala para pequenas cirurgias. Estrutura mantida pelos sócios e que realiza anualmente cerca de 1.500 atendimentos. É uma oportunidade também para que eles possam conhecer os trabalhos que a Canção Nova realiza, não somente em termos de sistema de comunicação, mas também as nossas obras sociais. Padre Leonardo de Mauro participou da Santa Missa aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, momento de ação de graças a Deus por toda a caridade exercida na Itália, no Brasil e no mundo. São quase 4.000 projetos beneficiados em 108 países. Se cada um ajuda, a gente pode cada vez mais levar adiante projetos como esses, que ajudam tantas pessoas. Quem sabe a Conferência Episcopal Italiana possa também nos ajudar, porque nós estamos sempre, com a graça de Deus, sendo sustentados pelos sócios, que já é uma ajuda maravilhosa. No entanto, também nós temos outras urgências, outras necessidades, e por isso nós também fazemos projetos, tanto para a Fundação João Paulo II, como para a Comunidade Canção Nova, projetos pedindo ajuda às diversas instituições. A Central Técnica da TV Canção Nova também foi visitada pela comissão. Por onde passaram, puderam testemunhar frutos gerados a partir da força da oração. Olha, você já parou para pensar que evangelizar é abraçar com palavras e acolher o irmão no amor de Deus? Isso é a nossa missão, é a sua que nos ajuda, é a de todos nós que, assim como o nosso fundador, Monsenhor Jonas Abib, lutamos dia a dia para que Jesus seja conhecido em todas as nações. Por isso, a nossa esperança se renova a cada manhã. Nós chegamos aos 24% na campanha deste mês de setembro. Obrigada a você que é a família Canção Nova. Conheça mais em clube.cançãonova.com. Daqui a pouco, a primeira capela do Brasil em formato de quarto para a imagem de São José dormindo. E os detalhes do grande evento Desperta Brasil que fez tremer o estádio do Morumbi, em São Paulo. Olha, agora nós vamos voltar a São Paulo, porque o domingo foi de grande evento católico. Sidney Fernandes conta os detalhes pra gente.
Conto sim, viu, Elaine? Um domingo de casa cheia no Morumbi, em São Paulo. Nas arquibancadas, uma multidão compareceu para a primeira edição do evento católico Desperta Brasil. A multidão no estádio do Morumbi tinha um só objetivo: adorar a Deus. Assim foi a primeira edição do Desperta Brasil neste domingo. Para mim, foi esta experiência de mergulhar nesta presença do Espírito Santo, que é a alma, a força da igreja. O estádio está cheio, muitas pessoas sedentas de Deus, e é um evento que vai falar ao coração da igreja no Brasil. Em 16 horas de programação, os fiéis participaram da Santa Missa, acompanharam os shows e as pregações. Tanta gente, tantos pregadores, tantas comunidades envolvidas nisso, e isso em si já é uma pregação. A pregação que todo batizado é meu irmão. Onde nós tivemos tantos cenáculos aqui. Nesse momento eu me recordo do Monsenhor Jonas, do Padre Jonas, do Diácono Elcinho, mas ao mesmo tempo veio assim no meu coração: Deus, Ele levanta os seus profetas na hora certa. A gente espera que isso frutifique mais as pessoas, cada vez mais possa ser uma semente, um início, que possa germinar e contagiar muita gente. Quem participou da primeira edição do Desperta Brasil passou por uma transformação, uma experiência única de oração e evangelização. Nós estamos em 4 ônibus, então o total está dando 211 pessoas de Limeira. Ficamos trabalhando assim 3 meses pensando nesse dia. Para mim, nossa, minha alma está só engrandecendo. Estou maravilhada, tudo muito forte. É um evento, é uma oportunidade da gente renovar o nosso compromisso com o Senhor, pedir as suas bênçãos. Então, a gente fica muito feliz de tanta gente estar presente no Desperta Brasil. O evento, que terá outras edições pelo Brasil, é fruto de uma inspiração do missionário da Canção Nova, Padre Adriano Zandoná, e de Frei Gilson, dos Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo. Ele sempre falava assim: mãe, eu tenho desejo que as pessoas conheçam Deus. E eu vou levar esse Deus para as pessoas. E eu falava: luta, filho, luta que você vai conseguir. Deus quer contar com a gente. Deus está fazendo alguma coisa, Deus está falando alguma coisa, e a gente está aqui para entender o que Deus quer de nós. O tema desse retiro é a mensagem de Fátima, desse evento. Então nós vemos a mensagem de Fátima atualizada. Quando um povo se reúne para rezar, coloca o joelho no chão, o céu responde. E é isso que nós precisamos. O Brasil precisa de oração, as famílias precisam de oração. E assim, nós encerramos a participação de São Paulo no Canção Nova Notícias de hoje. Mas amanhã tem mais informações aqui da capital paulista. Uma boa noite a todos e eu volto com vocês aí nos estúdios em Cachoeira Paulista. Agora vamos falar um pouquinho de Papa Francisco, né? O Papa Francisco não esconde a devoção pessoal a São José. O Santo Padre costuma dizer: se há um problema, eu escrevo no papel e coloco sob a imagem de São José dormindo. E mesmo dormindo, ele cuida da igreja. Isso mesmo, e essa devoção tão cheia de particularidades motivou uma pequena cidade no noroeste fluminense a construir uma capela em forma de quarto que abriga uma imagem de São José dormindo em tamanho natural. Acompanhe na reportagem de Rodrigo Fernandes, Ederaldo Paulini e Messias Junqueira. Nas representações de São José, muitas vezes o vemos como pai e marido, cuidando de sua família com o menino Jesus nos braços e seus instrumentos de trabalho. Mas uma imagem muito particular é a do santo dormindo confortável e serenamente. Em 2015, durante uma viagem apostólica às Filipinas, o Papa Francisco revelou que possui em seu escritório uma imagem como esta, a de São José dormindo. No meu escritório tem uma imagem de São José dormindo, e quando eu tenho um problema, uma dificuldade, eu escrevo em um papelzinho e coloco debaixo de São José, para que ele sonhe sobre isso. São José é citado no Evangelho repousando no momento em que escutou a voz de Deus e a vontade divina lhe foi revelada em sonho. Na pequena cidade de São José de Ubá, no interior do Rio de Janeiro, Padre Moisés construiu um espaço para acomodar a imagem. O quarto representa isso, mostra isso para nós, né?
aquela sublimidade, né, de São José que repousa, né, mesmo diante das dificuldades. O quarto acabou se tornando local para os fiéis pedirem a intercessão do Pai de Jesus. É o caso da Dona Maria, que teve sua visão totalmente restaurada após a intercessão de São José. Então apagou minhas vistas e eu voltei a enxergar por 5 minutos. Só tenho a agradecer a Jesus e São José e Maria por essa grande graça. Em uma situação delicada com a filha na UTI, Patrícia conseguiu um milagre. Eu consegui alcançar essa graça, que para mim eu chamo de milagre. Porque se a minha filha não ter que fazer nenhum tipo de procedimento, porque ela não aguentaria, já se torna para mim algo muito gratificante, uma bênção muito grande na minha vida. Eu agradeço a Deus, né, o dom do meu ministério nessa paróquia, de poder compartilhar essa devoção a São José e de ver que as pessoas de fato têm experimentado e crescido cada vez mais nesse amor. Sou teu José, simples José, e nada mais. É bonito de ver, né? Bonito de ver e saber que partiu também do Papa Francisco, né? Isso é que é legal, né? Mesmo. O Canção Nova Notícias fica por aqui. A seguir tem a Santa Missa, direto de São Paulo. Olha, você pode rever todas as nossas reportagens em noticias.cançãonova.com. Uma boa noite para você. Lembrando que amanhã, excepcionalmente, o Canção Nova Notícias começa um pouco mais tarde, às 7h30 da noite. E nós esperamos você, claro. Uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.